Glória a Deus. Agora sim, que a graça e a paz de Jesus seja convosco, amém? Quero desejar um bom dia para os meus irmãos, um excelente domingo, e que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando ricamente a cada um de vocês que aqui estão. Para nós é uma alegria, é uma honra, é uma bênção poder estar pela primeira vez no seio fraterno dessa casa, e é uma alegria estar atendendo a um pedido do Bispo Márcio, a Bispa, um casal muito abençoado que Deus nos concedeu a bênção de conhecer. Muito obrigado, Bispo, muito obrigado pela confiança. Deus abençoe aos meus amigos, Pastor Cláudio, Pastora Miriam, são amigos já de longa data, e eu quero fazer menção desses dois casais, fazer menção dos demais obreiros e obreiras que aqui estão, acompanhado das pessoas mais importantes da minha vida, que é a Patrícia, que é o Abacuque, que é o Lucas. Fizemos uma pequena viagem de Nazaré Paulista para cá, é uma caminhada, mas chegamos, irmãos, chegamos, e aqui estamos. Não sei se existe palavra simples, porque a palavra de Deus não é simples, mas a mensagem que eu tenho, irmãos, é muito simples, é rápida, é objetiva. O pastor me deu no mínimo 1 hora, mas eu creio que em 20 minutos eu termino. Mas eu tenho certeza que assim como ardeu no meu coração, vai arder no seu também. Então, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o nosso querido irmão Mateus. Aí você localizando, você, por favor, acha o capítulo 14. Aí você achou o capítulo 14, você acha para mim o versículo de número 22. Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Deixar as minhas saudações aos nossos irmãos internautas também, que essa palavra possa alcançar o seu lar, a sua casa, a sua família, onde você estiver. Mateus 14, versículo de número 22. Se você achou, me dê um sinal dizendo amém. Amém. E Jesus, compelido com seus discípulos, os insistiu a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele atendia a multidão. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E quando já era tarde, encontrou-se sozinho naquele lugar. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos metros da praia. Estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu queria que você frisasse comigo, guardasse essa expressão: o vento era contrário. Vou fazer questão de ler o verso 24 de novo. Entretanto, o barco já estava longe da praia, a muitos metros da praia. Estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? Irmãos, antes de nós entrarmos na palavra do bom mestre, assim como o bispo falou aqui, e eu pedi a permissão dele, o Senhor me concedeu a graça de escrever alguns livros, e eu queria ter trazido hoje aqui todos, mas não pude. Mas eu consegui trazer o último, o nosso lançamento, que é este livro aqui, Avivamento
uma questão de sobrevivência. Para quem não sabe, a raiz da palavra avivamento quer dizer se manter aceso. E na vida cristã, irmãos, não dá para viver uma vida cristã apagada. Uma vida cristã tem que ser vivida de maneira acesa. Avivamento é como se fosse uma fogueira que Deus acende dentro de você e você não pode deixá-la apagar nunca. Então, nesse livro nós abordamos aqui alguns assuntos, algumas histórias, principalmente contextos bíblicos, para como manter uma vida cristã avivada. Nossos amigos aqui já compraram, o Cláudio e a Miriam, não sei se leram, né? Mas compraram para ajudar a gente já. Então, se os irmãos quiserem comprar para ajudar a gente não cobra para pregar. Eu vim aqui pela amizade, mas aqueles que quiserem no final, é só você chamar a empresária Patrícia ali, que é ela que manda em tudo, né? O dinheiro foi com ela, né? E eu tenho certeza que Deus há de abençoar a sua vida. Certa feita, Jesus, ele falou uma das mais clássicas e célebres palavras. Ele, olhando para os seus discípulos, disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou. É lógico que quando Jesus estava dizendo que desceu do céu para fazer a vontade do Pai, ele estava apontando direto para a cruz, porque a cruz sempre foi a proposta principal. A cruz sempre foi o objetivo maior. A cruz sempre foi o objetivo a ser alcançado, a proposta a ser alcançada, a missão a ser concluída. É por isso que é coerente dizer que a cruz nunca foi um acidente para Jesus. A cruz não foi uma fatalidade. Jesus não foi para a cruz porque Herodes quis que ele fosse. Jesus não foi para a cruz porque Pilatos o sentenciou à cruz. Jesus não foi para a cruz porque os judeus o traíram. Jesus não foi para a cruz porque Judas o vendeu. Jesus foi para a cruz porque era uma agenda de Deus. Ele tinha que ir para a cruz. A cruz sempre foi o propósito primordial para Cristo. E se a cruz não tivesse existido, eu tenho certeza, nenhum de nós estaríamos aqui nesta manhã de hoje. Só que entre a manjedoura e a cruz houve um processo. Jesus passou por aquilo que nós chamamos de processo. Jesus, ele teve que caminhar por um caminho a qual todos nós o conhecemos muito bem, porque quase todos nós estamos destinados a trilhar pelo mesmo caminho, a caminhar pela mesma vereda. Entre a manjedoura e a cruz, Jesus teve que passar pelo caminho chamado ministério. O ministério foi o laboratório que preparou Jesus para a cruz. A chamada, o exercício da vocação, foi aquilo que preparou Jesus para suportar a afronta, a dor que a cruz iria causar. E durante o exercício ministerial de Jesus, ainda que curto, que durou 3 anos e meio, mas nunca houve homem nessa terra, irmãos, que tivesse ou que teve um ministério tão extraordinário como o de Jesus.
suas mensagens inesquecíveis, seus ensinamentos alvissareiros, seu ministério de milagre extraordinário. Não teve, não tem e nunca haverá um homem que teve um ministério como Jesus teve. E durante o exercício ministerial de Jesus, ele não fugiu da realidade. Qual a realidade? Que ministério não é apenas transitar pelos lados altos. Ministério também tem os seus dias baixos. Ministério também tem os seus dias nublados. Ministério também tem os seus dias que tudo parece que naquele dia vai dar errado. O texto que nós lemos, Jesus acordou como num dia qualquer. E de repente chega a ele uma trágica notícia. Não é uma notícia qualquer. É uma trágica notícia de que o seu primo João Batista tinha perecido pela espada de Herodes. Tinha sido morto. Conseguiram calar João Batista. Conseguiram silenciar a voz daquele que clamava no deserto. Jesus recebe essa notícia. E o texto, a partir do capítulo 14, verso 1, é claro. Que Jesus, ele procura um lugar ermo, um lugar deserto, um lugar solitário. E o texto diz que ele vai estar sozinho. A gente pode entender isso daqui, que ele foi procurar um lugar deserto, particular, para poder orar. É válido também, é legal. Só que se eu entender apenas desse modo, eu vou estar espiritualizando algo que não é espiritual. Jesus não procurou um lugar isolado apenas para orar. Jesus sentiu o baque, irmãos. Eu estou falando aqui de um Jesus que era Deus, mas que era homem também. Jesus, ele sentiu a perca do seu primo, irmãos. Era um profeta. Era o homem que antes de Jesus chegar, era a principal figura religiosa naqueles dias. Era um homem que era respeitado em todas as vertentes das religiões daqueles dias. Seja saduceu, zelote, fariseu, todo mundo respeitava aquela voz, a voz de João Batista. E quando ele fica sabendo que o seu primo morreu de maneira tão cruel, ele vai procurar um lugar isolado. Para quê? Para poder viver de maneira mais humana, para viver de maneira mais íntima o seu luto. Porque todos nós temos o direito de chorar pelos nossos mortos. Todos nós temos o direito de viver o nosso luto. Ninguém tira de você esse direito, nem Deus. Todo mundo tem o direito de chorar por suas percas. Todo mundo tem o direito de vivenciar o seu luto. Uns vão viver de maneira mais forte, outros vão padecer um pouquinho mais. O luto vai ser mais prolongado, o período da cicatrização vai ser mais lenta, mas todo mundo tem o direito de viver o seu luto. E com Jesus não foi diferente. Jesus se isolou, Jesus se resguardou por um momento, Jesus foi viver o seu luto particular. Só que tem um problema, irmãos. O povo queria tanto estar perto dele, que o povo foi procurá-lo em Cafarnaum e não achou. Partiram para Betsaida e não achou. Foram para Gerizim e não acharam Jesus. Ficaram sabendo que ele estava do outro lado, e a multidão foi aonde ele estava. E quando eles encontram Jesus, eles estavam sedentos, eles estavam famintos. Boa parte estava ali porque queria o pão e o peixe, sim.
Boa parte estava ali não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele poderia dar, sim. Mas mesmo assim era gente. Mas mesmo assim era ser humanos, era pessoas. E Jesus, irmãos, é apaixonado por esse negócio. Jesus é apaixonado por gente. Jesus, ele é apaixonado por pessoas. Independente se são coléricos, fleumáticos, neuróticos, atribulados, perturbados, endemoniados, mas Jesus ama a gente. Jesus ama esse negócio chamado ser humano. E quando Jesus vê aquela multidão faminta e sedenta por alguma coisa física, carnal, espiritual ou material, a Bíblia diz, não é eu, a Bíblia diz que Jesus, ele deixa o seu luto de lado e volta a sua atenção para aquela multidão e vai atendê-los, socorrê-los e ajudá-los. Sabe quando você pega um texto da Bíblia e Deus, ele desperta em você algo que você leu tantas vezes, mas não entendeu? Quando eu li isso daqui, irmãos, o Espírito Santo, ele iluminou uma lâmpada na minha alma. O Espírito Santo fez arder um negócio no meu coração. E quando eu li esse texto, eu consegui pela primeira vez entender o que é ministério, irmãos. Eu consegui entender o que é chamada. Chamada é isso aqui, irmãos. O que, pastor? É você entender que nunca a sua dor será maior do que a sua chamada. No ministério, nunca a sua dor deverá gritar mais alto do que a sua chamada. No ministério, os seus traumas, as suas dores, os seus hematomas, as suas feridas, não devem ser mais importantes do que aquilo que Deus confiou a você. É por isso que eu te digo com todo respeito, que ministério não é para qualquer um. É por isso que chamada não é para qualquer um. É por isso que vocação não pode ser para qualquer um. Ministério, irmãos, não é esse oba-oba todo que estão pensando que é. Chamada de Deus não é uma chamada ao estrelato. Vocação não é alguém estendendo um tapete vermelho para você andar e enquanto você anda, pessoas te aplaudem. Vocação não se resume a microfone. Chamada de Deus não se resume a púlpito. Chamada de Deus não se resume a quantos seguidores se tem no Instagram. Chamada de Deus não se resume a quantas curtidas e views você teve na sua última publi. Chamada de Deus não se resume a foto e nome no cartaz. Chamada de Deus, irmãos, não é Alice no País da Maravilha. Vocação, chamada, ministério, não se escandaliza não. Mas ministério, irmãos, às vezes, e muitas das vezes, é uma chamada ao sofrimento. Porque se teve períodos na minha vida, e eu não sou exceção, que eu mais sofri, foi exercendo o que Deus me deu para fazer. Os períodos que eu mais chorei na vida, foi fazendo o que Deus me confiou para fazer. Os períodos que eu mais sofri traumas na minha vida,
foi fazendo o bem para alguém. Foi estendendo a mão para o caído. Foi socorrendo o necessitado. Foi tentando trazer para perto o perdido. E mesmo assim foram os períodos que eu mais sofri na minha vida. É por isso que tem que se tomar cuidado quando você almeja um ministério. Porque uma vez dentro do ministério, irmãos, você tem que entender que você veio para um lugar aonde você não consegue passagem de volta. Só tem passagem de vinda, irmãos. Porque no ministério, Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Uma vez que você aceitou a proposta, uma vez que você aceitou o desafio, uma vez que você entendeu que você é um eleito, um escolhido, que a bênção de Deus está sobre a sua vida, não tem como voltar mais. Ministério é isso, irmãos. Jesus, ele abriu mão da dor, para quê? Para atender, para servir, para ajudar. Ministério é isso, irmãos. Não é pegar o microfone todo serelepe, todo culto, dando risada, não, irmãos. Vai ter dia que vai estar cantando, mas sangrando por dentro. Vai ter dia que vai estar pregando, mas uma guerra aqui dentro sendo travada de você. É por isso, irmãos, que ministério não é para meninos. Ministério não é para gente juvenil. Ministério não é para quem quer, não é para quem gosta, não é para quem acha legal. Ministério é para quem Deus escolhe. Porque Deus não erra na escolha. Se foi homem que escolheu, se a sua chamada, se o seu ministério, se aquilo que você exerce dentro de uma igreja partiu única e exclusivamente de homens, você vai parar. Você vai desistir, porque o baque vai vir e você não vai aguentar. Mas se a sua chamada partiu do alto, partiu do céu, partir daquele que ainda que além de chama, sustenta e ajuda, é só uma fase, vai passar e você vai cantar do outro lado. Aleluia. É por isso que eu tenho algumas dificuldades com alguns crentes esquisitos na igreja. Não, tem alguns crentes esquisitos dentro da igreja, irmãos. Aonde ele tem tudo de suporte da sua liderança. Ele tem apoio, ele tem intercessão, ele tem ajuda, ele tem mão estendida, ele tem tudo. Mesmo assim ele arruma algum pretexto para parar. E não é apenas o pretexto para parar, porque eu já senti, irmãos, muitas das vezes vontade de desistir. Agora toda semana, não dá, irmãos. Querer parar uma vez na vida ou estar na morte é compreensível, irmãos. Eu sei, esse negócio aqui é pesado. Esse negócio aqui é difícil de suportar mesmo. Mas toda semana, irmãos, querer parar, todo mês querer desviar, todo mês querer desistir, aí não, irmãos. Então ministério, irmãos, é para fortes. Ministério é para quem entendeu que nunca a sua dor estará acima da sua vocação. Nunca a sua dor deverá gritar mais alto do que o chamado que Deus tem na tua vida. Está doendo? Vai mesmo assim. Machucou? Dá teu jeito e vai mesmo assim. Porque Deus conta com você. Jesus está atendendo a multidão. Jesus está atendendo aquele povo. E as horas vão se adiantando. E Jesus entendeu outra coisa que os discípulos não entenderam. Obra de Deus, irmãos, não está limitada à geografia, a espaço, a mapa, a um pedacinho de terreno, a um pedacinho de campo.
A obra de Deus não está engessada e nunca deverá estar engessada, limitada a apenas alguns. Jesus olhou para os discípulos e disse: entrem no barco e passem para o outro lado, porque eu desse lado aqui já sou o suficiente para eles. Vão preparando o terreno lá do outro lado, que daqui a pouco eu chego. Vão indo na frente. Se tem alma aqui para ganhar, tem alma também lá do outro lado para ganhar. E aqui eu aprendo, irmãos, que obra de Deus não se faz apenas em contextos internos. Obra de Deus também se faz em contextos externos. Tudo que você fizer aqui dentro é louvável, glória a Deus. É um pano que você passou, glória a Deus. É um banheiro que você lavou, glória a Deus. É um ambiente bonito e cheiroso que você deixou para que todos chegassem no culto e encontrassem Ele assim, glória a Deus. É o cantar aqui, é o tocar aqui, é o pregar aqui, glória a Deus. Mas por favor, não se limite só aqui dentro não. O que você puder fazer do lado de fora, faça também. O que você puder contribuir para o avanço do Evangelho lá fora, se envolva também. Faça igual Josué. Deus olhou para Josué depois da morte de Moisés e disse: Josué, atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo aí. Sabe o que Deus falou? Josué, você vai atravessar o Jordão, mas pelo amor do meu nome, leve o maior número de gente que você puder. Evangelho é assim, irmãos. O céu é bom? Sim ou não? Servir a Deus é bom demais? Então, por favor, ajude outros a chegar aqui também. Se o céu é bom, ajude a levar o maior número possível de almas também para lá. É por isso que é tempo da igreja sair do ar-condicionado. É tempo da igreja sair dos bancos estofados. É tempo da igreja sair do comodismo e do modismo e avançar e ganhar ruas, becos, atalhos e valados e ganhar para Cristo o maior número possível de almas para Deus. Aleluia! Não falo isso para dar show de espiritualidade e dizer que eu sou o cara das missões. Não falo isso por exibicionismo, mas eu deixei a minha vida na cidade, irmãos, para cuidar de meia dúzia de matuto no interior. Eu sou escritor, eu sou palestrante, eu sou pregador. Tem dias na cidade que eu pregava 3 vezes por dia. Eu tinha minha faculdade, que eu dava aula teológica, e eu larguei tudo isso para atender o chamado de uma voz que bradou aqui dentro e disse: larga tudo e vai para o mato, porque tem meia dúzia de almas lá que eu ganho, que eu quero ganhar e fazer uma grande obra lá. Ô irmão, você não imagina a casa que eu fui morar. Eu fui morar numa casa que não tinha água. Eu fui morar numa casa que não tinha luz, o pastor Cláudio foi lá. Eu fui morar numa casa que chovia mais dentro do que fora. Eu olhei para a cara dela, ela olhou para a minha cara, eu falei: o que a gente veio fazer aqui? Porque a obra missionária é assim, irmãos. Ganhar uma alma para Cristo às vezes custa muito caro. Mas se eu não puder fazer por elas, irmãos, a pergunta é: quem vai fazer? Acho que toda pergunta que o crente deveria fazer, sabe qual é? Se não for eu, quem vai fazer? Se pergunte. Acorde um dia, olhe para o espelho e se pergunte a você mesmo: se não for eu fazer, quem vai? Se não for hoje, será quando? Se não for ele, será quem? Porque enquanto estamos aqui, irmãos, nessa atmosfera espiritual, agora alguém lá fora está descendo a sepultura sem Deus e sem salvação. Que dia é hoje? 23 de agosto.
Já estamos quase no final do segundo semestre do ano. Perguntinha que vai chatear alguns, mas eu vou fazer. Já estamos em agosto, chegando em setembro. Quantas almas você ganhou para Jesus até agora? Quantas pessoas você trouxe para a igreja? Quem você evangelizou no seu trabalho? Para quem você pregou no seu curso, na sua faculdade, na sua escola? Isso aqui é preocupante, irmãos. Isso aqui é preocupante. Uma certa senhora trabalhou 25 anos na mesma repartição pública. 25 anos que teve dias que ela chegou chorando, quebrada. 25 anos que ela usou droga, ela fumou, ela bebeu, ela prostituiu. 25 anos que teve dia que ela entrou e saiu quebrada da mesma empresa. Mas teve um dia que ela aceitou Jesus. Ela encontrou a Cristo. E na alegria do primeiro amor, um dia ela entrou no serviço cantando um louvor alegre, feliz, porque o Espírito Santo tomou de assalto o coração dela. E ela sentou na mesa, cantando feliz. Na mesa do lado, alguém colocou a cabeça e disse: eu conheço essa música, eu conheço esse louvor. Todo domingo nós canta ele na igreja. Ela levantou, olhou e disse: você é crente? Sou. Trabalhamos há 25 anos. E você é crente? Eu não sabia. E há 25 anos você nunca falou desse Jesus para mim? Isso é preocupante, porque acontece na nossa vida, irmãos. Temos um vizinho que damos bom dia, falamos do Corinthians, do Palmeiras, do Lula, do Bolsonaro, da esquerda, da direita, falamos de tudo, mas nunca falamos de Jesus para ele. Trabalhamos com um colega de empresa que a gente joga dominó no almoço, baralho, fala de futebol, de tudo, só não falamos da Bíblia, só não falamos da cruz. Somos a pior geração evangelística da história, meu irmão. Estamos preocupados a ganhar tudo: dinheiro, fama, estereótipo, visualizações. Ou não estamos dispostos a ganhar almas? Entrem no barco e passem para o outro lado. E lá vai os discípulos, irmãos. E o texto diz que Jesus esteve ali sozinho. Ministério também é isso. É o quê? É estar rodeado de gente e mesmo assim se sentindo só. Ah, irmãos, você não sabe o que é isso. Todo obreiro tem duas fiéis amigas que o acompanharão até o último dia da sua vida. Meu bispo, e quando esse obreiro, esse pastor, esse homem de Deus, essa mulher de Deus morrer, elas farão questão de uma pegar numa alça e outra pegar na outra e levar para enterrar. Todo pastor carrega, anda junto todo dia com essas duas amigas. Essas são fiéis, não falham. Uma chama-se ingratidão e outra chama-se solidão. Porque se tem uma coisa que vai acompanhar um obreiro, irmãos, até o último dia da sua vida, é solidão. Porque vai ter dias, irmãos, que o telefone não vai tocar. Vai ter dias que Deus não vai deixar a ajuda chegar. Vai ter dias que Deus não vai permitir o abraço vir. Para você entender que no ministério a sua rede de apoio começa nele e termina nele. E lá vai os discípulos, irmãos. Estão em pleno exercício de obediência. Por quê? Porque não estão entrando no barco por si só. É Jesus que mandou: entrem no barco e passem para o outro lado. Aí o texto diz, no versículo de número 24, e aqui eu encerro, que enquanto eles estão remando, lutando para chegar no destino designado, o texto diz que o vento
começa a soprar ao contrário. Ô irmãos, como é que você vai entender um negócio desse aqui? Eu vou repetir que talvez você não entendeu. Eles estão em pleno exercício de obediência. Eles estão obedecendo uma ordem direta de Jesus. Não estão ali porque querem, não estão ali porque gostam, não estão ali porque resolveram por conta própria fazer um bate-volta. Eles estão ali porque Jesus disse: entre e vai. E agora, irmãos, estão perecendo, porque o vento é o contrário. Já viveu um vento contrário na vida, irmãos? Sabe o que é um vento contrário? É você às vezes lutar e patinar e não sair do lugar. Vento contrário, irmão, é você lutar para avançar, para progredir, para ir para frente e nada vai. Porque o vento é contrário. O vento contrário luta para você não sair do lugar. O vento contrário quer que você permaneça estagnado, neutralizado, parado. O vento, ao contrário, está ali para apenas uma missão, qual não deixar você avançar. Eu volto a dizer porque é importante, irmãos, estão em pleno exercício de obediência. Não estão vivendo aquilo porque desobedeceu, porque estão em pecado. Não, irmãos. Estão vivendo o vento ao contrário na vida porque resolveu obedecer. Porque resolveram se posicionar. Há feridas na vida cristã que serão causadas na gente pelo simples fato de você resolver ser crente de verdade, irmãos. Tem sofrimento que você vai viver na sua vida só porque você resolveu ser de verdade. Tem coisa que você vai vivenciar na sua vida porque você resolveu se destacar dentre os demais. Tem coisa que você vai viver na sua vida e não muito positiva só porque você resolveu orar mais, jejuar mais, se dar mais, se entregar mais para Deus. Porque toda vez que você colocar aqui no peito o desejo e a vontade que você deve fazer alguma coisa mais para Deus, se prepare, irmãos. O vento vai combater ao contrário. Porém, Bíblia, eu amo ela por quê? Porque a Bíblia explica a Bíblia. Mateus 14, 22 não vai dizer o porquê o vento é contrário, porque essa informação aqui nesse texto é inútil. Mas se você pegar Marcos capítulo 6 e João capítulo 6, que são as mesmas narrativas, Marcos vai dizer assim, ó: e Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e partissem para Betsaida. Epa! É uma informação que Mateus não dá. O destino da viagem. Então Marcos diz que Jesus traçou uma rota. Ó, vocês vão entrar no barco e vão para Betsaida. Aí vem João e me dá uma informação melhor ainda. Aí vem João no capítulo 6 e diz: e entrando os discípulos no barco, foram para Cafarnaum. Eita, irmãos. Então quer dizer que Jesus tinha traçado uma programação. Jesus tinha traçado um destino. Qual? Betsaida. Mas vem os discípulos e vão querer ir para Cafarnaum. E aqui eu encerro para orar com você. Toda vez que Deus traçar um plano para a sua vida, toda vez que Deus traçar uma rota para você, toda vez que Deus traçar um futuro para a tua história, e você por conta própria quiser traçar a sua rota, o vento vai ser ao contrário. E perguntinha de rodapé, irmãos, como a gente fala na Assembleia de Deus, perguntinha de escola dominical:
Onde é que nós estamos errando na rota, irmãos? Onde é que a gente precisa melhorar como crentes? Aonde é que a gente precisa se aperfeiçoar mais, irmãos? Perguntinha para a gente ir embora mesmo e ficar o domingo todo se perguntando: como é que está a sua rota? Como é que está a rota que Deus traçou para a sua vida? Ah, irmãos, toda vez que Deus traçou um plano para a minha vida, e eu quis por conta própria traçar a minha própria rota, ah, irmãos, foi pegar prova com a própria mão. Um dia, por causa de uma crise espiritual, eu disse: eu nunca mais eu prego a palavra. Falei isso numa segunda, numa sexta eu tive um infarto. Caí de cima de um andame de 3 metros de altura, morto no chão. Cheguei na emergência do hospital de Nazaré Paulista com 98 segundos sem batimento cardíaco. O médico olhou para a Patrícia e disse: vamos ter que assinar a certidão de óbito. A senhora vai sair daqui sem o seu esposo hoje. Prepara a família, prepara os filhos. Porque eu quis traçar uma rota, a qual não era a rota que Deus tinha traçado para a minha vida. Talvez Deus traçou uma rota para cada um, talvez não, com certeza, para cada um de nós que estamos aqui, Deus traçou uma rota. Deus traçou uma programação. Deus tem um cronograma para cada um de nós, mas a pergunta é: será que a gente continua na rota? Será que eu continuo na programação de Deus? Será que eu permaneço no centro da vontade do Criador? Pastor, há sinais de quando eu estou me extraviando da rota, com certeza. Quando isso daqui, quando esse ambiente, quando essa atmosfera não mais te atrair, quando você não tiver mais vontade de dobrar os joelhos, quando a tua boca ficar pesada e nem glória a Deus com aleluia no culto você der mais, quando nem pelo menos aquele arrepio você tem na canela ou no braço, enquanto todo mundo estiver com a boca aberta, adorando e glorificando a Deus, e o celular for mais importante, o Facebook for mais importante, o Instagram for mais importante, mensagem alheia que não é mais importante, você está saindo da rota, irmãos. Tome cuidado. Quando a glória de Deus não for mais importante na sua vida, quando a presença de Deus deixar de ser prioridade, quando você deixar de buscar batismo com o Espírito Santo, quando a fogueira do Espírito não estiver mais acesa dentro de você, você tem a certeza, você está fora da rota faz tempo. Mas sabe qual é a boa notícia para esse 23 de agosto? É que Deus é o maior interessado em ajustar a nossa rota nessa manhã de hoje. Deus quer ajustar a sua rota nessa manhã de hoje. Porque assim diz o Senhor na boca desse pequeno servo nesta manhã de hoje: eu quero acertar a rota, porque a promessa ainda está de pé. Eu quero acertar a rota, porque eu não me contentei em salvar apenas você. Tem seus filhos para me trazer, tem seu marido para me trazer, tem a sua esposa para me trazer, tem os seus filhos para me trazer, tem a sua casa para me trazer, porque assim diz o Senhor: quando eu acertar a rota, você vai testemunhar e dizer: eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Quem pode adorar a Deus por essa palavra? Com a permissão do bispo, se coloque de pé, por favor. Levante a sua mão direita para cima, assim, um ato profético.
Mão direita, quem tem mão direita, levanta lá em cima. Porque assim diz o Espírito de profecia na minha boca. Eis que eu coloco um cajado de autoridade na palma da sua mão direita agora. Fecha a mão direita, segura o cajado de autoridade. Levante a mão esquerda agora, a esquerda, lá em cima, e a direita mantém fechada.